Muitos historiadores matemáticos pensam na ideia e fazem toda uma argumentação falando que a matemática começou com a civilização egípcia e babilônica há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Porém, existem várias versões diferentes sobre a gênese do conhecimento matemático. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre a matemática africana, que existem alguns historiadores que afirmam que começou há mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo. Antes mesmo de a gente pensar na expressão dos diferentes números, a matemática na África Central era usada de diferentes formas, para fazer medição da agricultura, para fazer contagens de animais e assim por diante. Ou seja, a matemática estava muito relacionada ao fazer do dia a dia dos diferentes povos. Um dos primeiros princípios de contagem é associar um objeto a um animal, por exemplo. Fazer a relação entre a quantidade total de um determinado objeto, que pode ser pedras, por exemplo, fazendo uma correspondência com qualquer tipo de elemento comercial. Pode ser a quantidade de animais ou sacas de arroz e assim por diante. Claro que existem diferentes maneiras de fazer contagem. Um dos objetos muito famosos dentro da matemática é um osso lebombo, chamado lebombo. Esse osso ele foi encontrado numa região bem montanhosa, chamado Reino de Suzilândia. É uma região da África. Esse osso é muito importante porque ele data de mais ou menos 35 mil anos antes de Cristo e ele mostra um pouquinho como os povos daquela época utilizavam esse objeto para fazer contagens, fazendo ranhuras nesse objeto, fazendo a relação entre uma quantidade total, que pode ser, por exemplo, de animais, e as ranhuras feitas, os risquinhos feitos nesse osso para representar uma contagem. Existe ainda um outro objeto muito curioso, o nome dele é Ixangô. Ele foi descoberto na década de 50, ele data de mais ou menos 20 mil anos antes de Cristo. Ele é muito interessante porque ele tem na sua estrutura, na ponta, um cristal. E esse cristal está preso ao osso. Então muitos historiadores pensam que esse osso foi utilizado para fazer as primeiras escritas nos povos que moravam na África Central. A riqueza da cultura africana com relação à matemática realmente é uma coisa surpreendente. Existe, por exemplo, um povo, Mabei, que ele povoou ali a região da Nigéria, que eles utilizavam princípios de composição numérica para expressar os seus números. Por exemplo, o número 6 se fala mata-mata, ou seja, o número 6 seria 3 mais 3. O número 8 é sou-sou, ou seja, 4 mais 4. Existe uma diferença muito grande de linguagem. Existem outros povos que pertenciam à África, por exemplo, mais próximo à África Central, que representavam, por exemplo, o número 8 como nenanê, que é uma outra expressão para representar o número 8, que também segue o mesmo princípio, que seria a soma do número 4 mais o número 4. É muito interessante a gente pensar na cultura matemática da África por várias coisas diferentes. A primeira, que muitas vezes a gente não pensa que diferentes continentes, diferentes culturas produzem diferentes matemáticas. Como a gente viu rapidamente no vídeo de hoje, a África sim produz e produziu a sua matemática na sua expressão numérica e também na representação de objetos, como a gente viu com o osso lebombo, por exemplo, ou outros objetos encontrados dentro dessa cultura muito rica no que se refere à matemática. Existem muitos historiadores que dizem que a África, ou seja, o continente africano e a sua matemática influenciou inclusive a matemática do Oriente Médio, a matemática dos egípcios. Então, novamente, a gente cai naquele velho problema dos historiadores da matemática de encontrar a gênese desse conhecimento. É interessante a gente pensar na cultura africana matemática e nas outras culturas matemáticas
que existe pelo mundo, para a gente ter uma visão mais ampla dessa matéria-prima, dessa construção humana tão interessante que hoje a gente nomeia e representa como sendo a matemática. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei nesse vídeo que ajuda a divulgar esse projeto. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que o nosso objetivo é fazer a divulgação de um conteúdo que se relaciona à história da matemática, a assuntos diferentes que envolvem a vida na escola e mais especificamente a disciplina de matemática. Fica um grande abraço a todos, nos vemos por aí, pessoal. Até mais. Tchau.